Oizinho, gente, voltei! 9h30, hein? A live caiu várias vezes, vários problemas aí, mas eu não vou desistir não. Eu vou postar esse vídeo hoje sim, ó. Acabei de entrar online, não vou poder divulgar nos grupos, infelizmente, senão eu corro o risco de ser bloqueada, porque eu já tinha feito a divulgação, mas eu vou tentar colocar nos mais relevantes, né, um ou outro. E na minha página, ó que legal, e vou fazer a live sim, oizinho, tá? Gente, voltei! Deixa eu colocar aqui, ó. Vou fazer a live sim, não vou desistir. Oizinho, pra quem chegou, bem-vindo. Vou fazer a live, porque senão vai me dar muito trabalho, vai atrasar meu material. E eu não quero que atrase meu material, gente. Eu tô terminando o livro sobre Heidegger, o futuro social de Heidegger, e organizando a obra, a segunda parte, as profecias de Armagedon, abrindo as portas do tabernáculo. É disso mais ou menos que a gente vai falar hoje e é de super importância para uma organização hermética por hermenêutica dentro das casas, tá? E que de alguma forma inclui as 7 igrejas dos finais dos tempos. Olha que coisa chique. Então deixa eu colocar aqui, ó, debate bíblico e interpretações. Abrindo as portas do tabernáculo. É assim que eu vou deixar. E vamos que vamos, né? São 9h30 agora. Hoje deu problema na live. Minha live direto caindo. Eu já entrei em contato com o pessoal. Tentei verificar o que é. Já dei uma organizada interna aqui. Oizinho, para quem chegou, seja bem-vindo. Obrigada! Tudo bem com vocês? Eu tô com problema de conexão, viu, gente? Mas eu aqui peguei uns 15 minutos, resolvi e vou fazer a live sim, que é de suma importância, abrindo as portas do tabernáculo, tá? Porque precisa, assim, ser reformado por uma sociedade mundial os caminhos espirituais. Eduardo Garcia, tudo bem? Obrigada, seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui, vou divulgar pelo menos para 3 grupos, eu não posso ficar divulgando muito, porque senão eu corro o risco de ser bloqueada. Então, deixa eu só colocar em 3 grupos aqui, vou ver se eu faço... eu queria iniciar uma sala, mas depois divulga. Quem pegar, pegou, quem não pegar, não pegou, entende? O importante é a informação e o conteúdo, tá bom? Deixa eu dar uma divulgada aqui, rapidinho, deixa eu colocar aqui de novo. Aqui, eu vou colocar pelo menos nos grupos mais inerentes, que tem a ver com o tema... Ai, peraí. Não, deu certo. Peraí. E vou fazer a live sim, porque senão vai me dar trabalho, gente. Já vai me dar um trabalhão de ter 3, 4 vídeos gravados para depois ter que jogar num aplicativo que eu tenho que comprar, que ele expirou o time dele, sabe, que eu já tinha comprado, e aí organizar ele para colocar lá no YouTube bonitinho, para quem quiser depois acompanhar o tema, esse tema sobre o tabernáculo, vou lá no YouTube, lives de terça-feira, né, de um novo paradigma.online, quer dizer, já vai me dar trabalho aí, né? Então, eu imagina. E eu tenho, como eu disse, eu tô terminando 2 obras para lançar na Amazon, que é super importante, As Profecias do Armagedon, parte 2, abrindo as portas do tabernáculo, tá? Que é o que a gente vai debater hoje, e de alguma forma, né? E o futuro social de Heidegger, né, que é super importante. Querido, vou perguntar para você, né, seja maior e menor do reino, tanto faz, seja você que está lá no estado como vereador, ou como prefeito, ou como seja o que for, ou como um advogado, ou como um delegado, ou como um mero comerciante, entende? A gente está debatendo isso de sábado, tá? Por exemplo, você não vai tipificar criminalmente um pedófilo? Você tem certeza disso? Porque ele tem uma CID. Então, assim, nas lives de sábado, essa live a gente vai colocar isso em pauta. Porque junto com o signo arqueológico a resistência, seja o pedófilo tendo um distúrbio, e esse distúrbio sendo uma CID, né, voltado a uma doença, e esse distúrbio, para dar ao pedófilo repouso, cria um distúrbio social, é óbvio que você vai tipificar criminalmente, sim, para organizar, modular uma sociedade. É uma falta, gente, de perspectiva humana. A gente chegou num ponto tão apocalíptico. O que a gente tem? A gente tem aí
pessoal na área de psicologia defendendo que não, que o cara é uma expressão heideggeriana natural dele de ser pedófilo, ele deve ficar solto aí na sociedade, né? E a sociedade vai ser o que se bem entender. Então, isso a gente vai debater de sábado, tá? Hoje a gente vai falar sobre debates e interpretações bíblicas. Obrigada. Então, né, olha só. Olha só, obrigada, Gilson. Olha a diferença que é. Seja menor, maior do reino. Se você é menor e entende modularmente por perceptiva isso, você vai cobrar do maior. Né, lá organizando lá as importâncias com mais responsabilidades dentro de um estado. E assim vice-versa. Esse que é um universo totalmente diferente, tá, gente? Então não percam a live de sábado. E quinta-feira agora a gente vai continuar... Ai, peraí que eu tô com uma espinha no nariz. A gente vai continuar... símbolos, Roberto, obrigada, seja bem-vindo. Símbolos e simbologias, tá? Também na área hermenêutica de interpretação para a hermética, a reforma das 7 igrejas. Deixa eu compartilhar em mais um aqui. Eu nem sei para qual eu compartilhei, mas deixa eu colocar em mais um aqui. Vamos que vamos. E eu vou gravar essa live, gente. O pessoal aqui já voltou pelo que eu vi, obrigada. Deixa eu colocar em mais um aqui. Peraí, não vou desistir, eu não desisto fácil, não. Né? Mesmo porque a minha responsabilidade é com o futuro. Peraí, deixa eu ver porque que não tá entrando. Ó, deixa eu ver. Ai. Porque tá como um novo paradigma, peraí. Ai, meu Deus. A minha responsabilidade é com o futuro, entende? É com a minha honra também, sabe? Com a minha própria honra, entende? Eu faço assim, não sei nem se é pela profecia, é pelo que é revelado e pelo que é óbvio e lógico, né? Sem ideologia, né? Como é que eu vou ficar quieta? Eu não vou conseguir dormir à noite se eu ficar quieta sobre uma coisa tão óbvia, né? E uma coisa que, se entendida, deixa de prejudicar a vida de todos, né? Ao contrário, se cria assim um estado, um futuro que emana leite e mel equilibrado, sabe? Um estado que emana leite e mel, gente, não é utópico. O tópico é o homem quando cai nessas perspectivas de erro, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, agora deu certo. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Deixa eu tentar só mais um grupinho. Eu não acho melhor nem ficar divulgando, que eu posso ser bloqueada. Isso daí vai me dar trabalho. Bom, gente, divulga então para quem vocês quiserem, que vocês acham que se interessa pelo tema. Então, como eu disse, nós estávamos, certo? Nas lives anteriores de terça-feira, nós estávamos debatendo o quê, gente? Nós estamos debatendo o quê? Debates e interpretações bíblicas para o caminho espiritual, tá? E nós vamos ver aqui, através de Provérbios e Atos 7, o problemão que estava acontecendo com os discípulos lá na época de Jesus, e que em Atos 7 nós temos a descrição de Estevão falando sobre os Bactuns maias, certo? Sobre os Bactuns, os 144 mil, tá? E junto o quê? Com a candeia. Bom, a minha obra, As Profecias do Armagedon, quem se interessa ao tema? Apesar que eu convido, sim, os filósofos, tá? Eu convido os filósofos a se interessarem também por esse tema, porque não deixa de ser filosofia. Tá? Vou até divulgar aqui, deixa eu só colocar nesse grupo, só nesse grupo de filosofia, depois eu vejo como eu divulgo durante a semana, né? O importante é o vídeo ficar aí, porque depois vai ficar no YouTube também. Deixa eu só divulgar aqui. Então, o que acontece, gente? Para os caminhos espirituais, conforme as defesas de Descartes em As Meditações Metafísicas, a ignorância é imperdoável. Mas Deus não culpa, queridos teólogos. Era isso que Descartes já falava logo na primeira meditação, na época, depois de escrever, né, a sua obra sobre o método, defendendo a cartesiana, que é metafísica, tá? E aquele problema do evércio que a gente já debateu em todos os sábados. Então, o que acontece, gente? Por que a ignorância é imperdoável? Porque o nosso tempo e espaço é curvo, conforme o objeto arqueológico. Tudo que você planta, retorna para você. Se não retornar para você, querido, retorna para uma sociedade. Então, quando se fala na Bíblia que o repouso de Deus foi prejudicado, né? Isso quer dizer o quê? Principalmente em Gênesis, eu não sei se é Gênesis 50 ou 49, quando fala das 12 tribos, Rúben,
né, que é o primeiro filho da tribo, ele prejudica o repouso de Deus. Por quê? Porque ele corrompe por uma mesa peora culto, a verdade do verbo e a perceptiva do povo, que se torna um povo cultuador para qualquer coisa, meu querido. Para pano vermelho em cima de mesa, vela, para espírito, seja qual for, que morreu sem saber do objeto que vai ajudar, para mandalas coloridas, para templos de dízimos, tá entendendo? Então, Rubem corrompendo isso, a idolatria e culto, por isso que em Apocalipse não entrarão os idólatras, não entrarão os fanáticos, não entrarão os que fornicam. Por quê? Porque existe uma regra de repouso para abrir o apeiron, que a tudo inclui, a tudo governa. Não adianta o homem querer mudar a regra. O apeiron, que é maior que o homem, que está nele, e a gente é o constante presente que está o tempo todo na gente, ele não vai mudar a regra para estar em nós. O que é repouso não entra em vaso atribulado, em vaso sujo. É aquela frase, não adianta colocar vinho novo em odre sujo. Isso é um óbvio estoico, vai apodrecer, certo? E aí vai, né? Então, o que Rubem fez? Ele corrompeu o verbo. Então, a partir do momento que ele corrompe um verbo arqueológico que se torna mistério, essa língua de Canaã, do Egito no final dos tempos, das 5 cidades do Egito, sendo que 4 vão falar a língua de Canaã e uma será da destruição, porque ela será destruída, e a que veio destruir a perspectiva do homem, como Egito das Salas, tá? Ele então prejudica essa perspectiva. E uma vez prejudicando essa perspectiva, no plantio e colheita, para se construir um povo, é óbvio que é Apocalipse, né, gente? Boa noite, Amarildo. Ô, Amarildo, você tá... Ó, as profecias do Armagedon, parte 1 e 2. As obras na Amazon, gente, compra lá, ajuda o site, please. É só R$ 9,99, tá? As profecias do Armagedon, parte 1, grau para as nações, já está lá. E as profecias do Armagedon, parte 2, que é abrindo as portas do tabernáculo, vai ser lançada esse mês lá, tá? Eu só tô terminando a edição e ela vai ser lançada esse mês, vale a pena. Por quê? Ela vai falar das 12 portas do tabernáculo, gente, dessa reforma agora das 7 igrejas, aonde... Esse é o tabernáculo, a pedra deixada de esquina, ok? Esse é o tabernáculo que tem as 12 portas, porque aqui nas intersecções das cordas do quadrado a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E nessas 12 portas, isso é a obra, tá? Aí fica também aberto para melhorarem, né, o entendimento dessa reforma sem corromper a chave que é arqueológica que fala por si mesma. Nós temos então os 12 da tribo e os 12 apóstolos, impar, tipo Rubem e Pedro, vamos supor, né, impar, né, aqui, impar, formando os 24 anciãos, tá, em volta do tabernáculo, ok? Esses 24 anciãos, cada um tem a sua antipatia e a sua simpatia na chave, ou seja, representa Jordão, que é a terra seca, que são os seus erros, os seus pecados, e do outro lado representa o acerto, né? Que é a terra da luz, de Canaã, as coisas que fez pela verdade para um povo. Então, na condição do tabernáculo, nós temos então em mesa agora... Isso tá na obra, tá, gente? Bem mais explicadinho. 2 mesas, né? Para se compreender entre antipatias e simpatias desses 24 anciãos e que agora giram em si mesmo. Então, o Provérbios, que é sabedoria, é uma constituição para convidar vocês a entender a si mesmo e os caminhos, junto agora com todo o tabernáculo, está aqui fora do tabernáculo, convidando para se adentrar a esse entendimento e o iniciado agora girar entre todos os tronos para entender cada trono, sua altura, suas antipatias, seus erros e as suas simpatias. Por exemplo, você vai ser Moisés, que começou bem com o Anki, com a vara de poder, entre ciência e espiritualidade, pegando um povo, levando para o deserto, quebrando por 2 vezes as leis de Deus, que é a tábua, para depois subir a cabeça o poder e ele gerar aquela chacina, né, que foi a chacina de Coré. Então você vai ser, com o poder, você vai representar Moisés, seria assim,
Com o poder, você vai representar Pedro, que negou para levantar uma igreja, Jesus, a verdade, 3 vezes antes do raiar do sol, tá? Através do canto do galo lá, negou 3 vezes, então, na escuridão, levantando uma congregação de 120 homens, ou 120 sátrapas, do problema do império de Aquimênidas na época de Daniel. 120 vezes 7 é uma chave. O que 120 vezes 7 faz? Levanta a cabeça de Cainã, a 4ª cabeça, gerando Malalael. Certo? A 5ª cabeça da prostituição. Malalael, sobre a corda 5, deveria ser repouso na convergência, mas é uma cabeça de prostituição que cria as 10 cidades até Noé, da prostituição, chaves apocalípticas. Então, nesse tabernáculo, quem você seria? Em primeira instância, nesse tempo e espaço curvo. Aqui começariam, então, os caminhos espirituais na terra, tá? Bem seco mesmo. Então, uma vez entendendo todo esse processo, né, modular e se modulando, você acaba entrando não como ovelha, mas você acaba entrando num repouso, entende? Tipo, não é um repouso de manso, é uma mansidão, na verdade, de alma. Eu não seria isso, porque eu entendo que se eu plantar isso, terei isso. Eu também não seria isso, eu também não faria desse jeito, né? Você sabe negar o mal, sabendo que o mal sempre está à sua frente, é um ente positivo. Você não bloqueia o mal, não, e você sabe que em algum momento você terá que odiar as coisas, ou seja, aquilo que Jesus fez chutando um templo, odiar o próprio mal, certo? Vou dar um exemplo do que nós vamos debater no sábado. Por isso que acaba sendo um gancho filosófico, hermenêutico, hermética e para a ciência, tá? Por exemplo, a ignorância, ela não nasce do pó. Desculpa. O sofrimento não nasce do pó e a ignorância é imperdoável. Não é que Deus culpa, é a nossa ignorância que cria toda a confusão e o apocalipse da coisa. Tem aí pessoal de Minas Gerais, na área de psicologia, sentados na cadeira e dizendo que pelo método de Heidegger, que nós estamos debatendo todo sábado, o pedófilo, ele não é um pedófilo, porque pedófilo é uma generalização que alguém fez sobre o termo. Tipo, eu disse que você é um pedófilo. Então é um gênero. E como gênero, dentro da área, por causa do problema ontológico de Heidegger e do problema também ontológico e teológico, e que vira teológico de Aristóteles, é alguma coisa que parece que o homem cria da cabeça dele, o que é uma inverdade, porque nós já provamos que o verbo sempre esteve antes do homem, ou seja, o repouso sempre esteve na natureza. O homem verbalizou sobre o repouso para explicar o repouso que sempre esteve na natureza falando por si só, né? Então o pedófilo, ele sempre vai existir. Não é porque ele é uma expressão sexual, porque há essa possibilidade de existir no meio social. Alguém que por um distúrbio mental, porque o sofrimento não nasce do pó, por algum motivo gerou um distúrbio que então ele tem prazer em alvos menores. O pedófilo é um predador, tá, gente? É uma coisa grande que precisa de uma coisa muito pequena para se superar, entende? Para alimentar o seu repouso do seu distúrbio, entende? Então, para o pedófilo ter repouso, ele precisa comer a sua presa menor. Só que uma vez que ele come na sociedade a presa menor, ele pode matar, ele prejudica e ele cria um distúrbio agora na sociedade. Então o que se defende aí? Nessa condição de perceptiva que é patológica e que está na nossa sociedade hoje, nesses que sentam na cadeira e se dizem formados e da lei. Que sendo uma expressão e não um gênero, o pedófilo e sexual, né, e a teologia apontando o pedófilo como algo perverso e a perversão sendo algo que não existe porque é anunciamento, não é corpo, seja esse problema ontológico, então sendo a expressão já não é nem mais um distúrbio ou doença, a pedofilia, e passa então a ser o pedófilo aquele que não precisa ser tipificado criminalmente dentro de uma sociedade, quando ele cria algum problema para a sociedade. Olha que loucura, tá? Lembrando que mesmo sendo doença,
Aí a gente tem um problema já hoje, atual, meus queridos, atual, na área atual, na área de advocacia, de leis, né, juízes, que é assim, nenhuma doença pode ser tipificada criminalmente. Mentira! O câncer, ele não gera um distúrbio social. Oizinho, Edeni, bem-vinda. O câncer não gera um distúrbio social, físico, mas ele gera um distúrbio social financeiro. Então deve-se tipificar as coisas de forma adequada e modular na sociedade. Né? Esses são os verdadeiros PhDs, conscientes, modulares, com as chaves arqueológicas, né? Com essa resistência corpórea. Já agora, o caso do pedófilo, seja um distúrbio, seja uma doença, uma CID, né? Esse distúrbio gerando um problema social, ele então tem que ser tipificado conforme o seu problema que ele gera socialmente. Logo, vai ter que entrar uma tipificação criminal, sim, porque ele pode matar uma criança. Tá? Então isso são os começos dos caminhos por sabedoria e instrução e de verdadeiro amor, porque o amor é responsável, como a gente vai debater e reforçar no sábado, espirituais também. Aonde o homem agora entrando em repouso, esse repouso consciente, porque não há culpa, não há dolo. Nós entendemos por que deve se constituir assim as coisas. Nós entendemos a natureza e a nós mesmos. Nós estamos no Pai, no constante presente, e o Pai em nós. E o Espírito Santo se desabrocha. É um caminho estreito, totalmente diferente. Sem culto a mandala, sem desejos quânticos, sem dízimos por troca de bênção, tá bom? E tudo mais. Então esse tabernáculo, ele trabalha o homem modularmente. Não é porque eu estou inventando, não. São as chaves junto com a candeia e a oliveira dentro da Bíblia, tá? E na sequência, o que a gente tem? Na sequência desse entendimento, a gente tem então provérbios em volta desse tabernáculo, chamando o iniciado para entrar, se adentrar. E entender agora todas as portas, todas as suas condições entre antipatias e simpatias, representações desses exemplos de homens e reis, para que você seja um sacerdote e rei de si mesmo agora. Porque o templo é nós mesmos, tá? E dentro de todo esse entendimento. Lembrando que os 24 anciãos aqui, eles somam, isso vai estar na obra, Abrindo as Portas do Tabernáculo, parte 2, as profecias do Armagedon, eles somam ao todo, com a rainha, o rei, sem o átrio central, que é trino, com a rainha, o rei, os 4 juízes, né, e as 2 Marias, eles somam o valor 32, que é o valor 3,2 de cada lado do objeto. 32, tá? E com o átrio, mais 3, 32, 34, 35, o total dos 2 tabernáculos, Jordão e Canaã, com o mesmo valor, somando 35 de cada lado, com a contagem do seu átrio, nós temos então o valor 70 da curva, tá? E que é a condição então da representação também de quase a terça parte do sistema do objeto, tá? Por quê? Isso daqui é fidedigno com as chaves. Por que é fidedigno? Porque, uma vez entendendo o tabernáculo, o homem, no verbo desse tabernáculo, conforme os manuscritos bíblicos, e levantado com a candeia nessa minha obra, né? E que deve ser melhorado, o homem entendendo esse tabernáculo, ele vai gerar na curva o apocalipse ou o repouso. Aqui está a cidade que desceu do céu, para uma verdadeira estrutura de cidade mundial e para o futuro. Tá aqui, tá? Tá lá na obra. Então, vamos lá. Então, Provérbios de Salomão, filho de Davi, reis de Israel. Nós já entendemos quem é Salomão. Salomão começou sábio, naquela condição das 2 mulheres, de repente, pum, corrompeu. Certo? Então nós entendemos quem era Salomão.
E aí ele se prostituiu horrores, por sinal ele vendeu lá por 120, ele fez um acordo com Irã Rabif, depois de Irã Rabif falar, e aí Salomão, trabalhei para você pra caramba, como é que é, né? E aí a gente tem um outro problema também, que Salomão recebia de Sabá, das tribos de Nimrod, 666 talentos anuais. O número do homem, quem tem inteligência decifre, é número de homem, número da besta, 666. Então, Salomão levantou templos, tá? Templos. E templos de Moisés, como já foi provado nas lives anteriores. Filho de Davi, Davi pecou no final, passando para Salomão as chaves de Moisés desse templo. Mas Davi não levantou o templo. Mas como homem, ele teve alguns problemas de graves pecados. Você vai ser que nem Davi, nas alturas, né? Então tá aqui no tabernáculo. Como é que você vai ser quem você vai ser, né? Mas você vai ser o exemplo de Davi levantando agora com a caneta um sistema de universo com a verdade, sem tabernáculos, né? Sem um império Aquimênidas e um zoroatrismo corrompendo os Vedas e tudo mais, que não é o Veda implodido em si mesmo por negação, né? Ou você vai construir um universo tanto de maiores e menores na conduta correta. Reformas de Samuel, nós já entendemos quem é Davi. E rei de Israel, Israel agora quer todo um povo na representação, mas que tem aqueles problemas das águas de Jacó, que fez aliança com Labão, no problema do zoroatrismo, que nós já debatemos em lives anteriores, tá? Essas águas que dão sede, que Jesus fala para a samaritana em João 6, ao qual vão em novoparadigma.online e acessem a primeiro post lá, que vocês vão ter um vídeo falando sobre esses valores, o que Jesus realmente estava falando sobre essas águas de Jacó. Esse poço que abre e fecha, tá? De águas sem números, sem todo esse entendimento que estamos debatendo, que são as águas da vida, tá? Para essas 4 cidades, para essas 5 cidades do Egito, aonde 4 falarão finalmente a língua de Canaã, a verdade é nada mais que a verdade, defendida por Jesus Cristo, tá bom? Né? Então o Egito ele é convidado nesse sentido para esse tabernáculo nessa conduta. O outro Egito será o da destruição, que mentiu para vocês dentro da sala, com uma falsa hermética, com amuletos, com panos vermelhos, sinto muito, e que também mentiu de forma a criar aí, pelo problema da reforma dos calvinistas do muro, esse evangélico atual pedindo dízimo, templos, entende? Então essa é a verdadeira reforma. Obrigada pelo curtidinha, tá? Bom, então lembra, vamos lá, Provérbios tá aqui, gente, tá aqui fora do templo. Ele tá aqui, ó, vou colocar até um xizinho. Ele tá aqui, ó, convidando vocês. Vem para esse fogo agora. Vocês vão se adentrar e compreender os 24 anciãos, cada um em suas antipatias e simpatias em todos os tronos, para receber o seu nome dentro do livro da vida, tá? Mas veja bem, quando a gente lê em Provérbios 1, Provérbios de Salomão, e a gente sabe quem é Salomão, e Provérbios é sabedoria, você já fica com os olhos bem abertos, né? Porque Salomão a gente sabe que não foi tão sábio assim, filho de Davi, rei de Israel. E aí, Provérbios 1, 2 fala, para se conhecer a sabedoria e a instrução, tá? Para se entenderem as palavras e a prudência. Então, esse é o primeiro convite de Provérbios. A gente vai entender sabedoria, vai entender instrução, né? Ter instrução, né? Para ter sabedoria, e vai entender as palavras da prudência. A prudência o que que é? É um sistema modular, né? Nós vamos entender, você será isso ou você será desse jeito? E nós vamos ver que em vários versículos, para você, de repente, é fácil superar aquele verso, mas de repente, para mim, não. Né? Por quê? Por causa de um sistema pessoal de cada um. Então, vocês vão ver que não é tão simples realmente ter o Espírito Santo, o Espírito em mim e eu nele. O homem é falho e muitas vezes ele vai ser provado nesse fogo e naquele detalhe que para mim é fácil, de repente para você não. Entende que é impossível para você abrir mão daquilo, de um detalhe, seja do orgulho, seja de uma obediência, seja da ira, seja do falar demais, entende? Cada um tem, por isso que ninguém pode apontar no dedo do outro, porque cada um tem a sua falha em específico. Isso também, entendendo isso, é modular, é você estar em paz. Está em paz, está em repouso, o Pai está em mim, eu estou no Pai.
Quando eu não me preocupo com o outro. Eu não estou me preocupando. Se você tem essa falha, eu entendo. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Então, não, isso é verdadeiro. Eu entendo que você tem essa falha, né? Então eu choro por você, entende? Que você tem esse problema, essa dificuldade. Mas a ignorância é imperdoável também. E uma vez a pessoa sendo avisada e não entendendo, é o nosso direito limpar as solas do nosso pé, as areias que estão nas solas dos nossos pés, certo? E sair da casa. Deixa então que o tempo vai organizar a pessoa, porque tudo se tem um limite. Mas não estaria a sociedade tão caótica se ela realmente estivesse nos caminhos espirituais bem conduzida e por hermética. Ela não estaria tão desconecta, tão cheia de problema, tá? E são essas também as defesas dentro das chaves da Bíblia que o tempo todo é avisado ao povo. Israel agora que é um povo mundial por tabernáculo e mesa central, a tal Agartha, a cidade Agartha, sem a luz central construída, porque a luz não é vista dessa cidade de Agartha, que é o nosso sistema mundial, tá? Simples assim. Então o homem precisa entender de forma clara essas condutas, tá? Que deixa de ser moral quando elas são compreendidas em inteira idade. Então nós temos uma falha estatal na educação, que sempre foi comunista, essa que é a verdade, decompositora, jacobina, aliada assim aos girondinos de extrema direita e uma mesa papal, um sistema de mesa mundial problemático, tá? E um problema gravíssimo, também comandado por uma mesma mesa central na área da hermética. E pronto, a gente tem o sistema Babilônia Mistério, mas caiu a Babilônia, graças a Deus, porque eu acho que todo mundo entendeu, né? Final do tempo, gente, a gente não veio do macaco, ninguém é burro. Pelo amor de Deus, né? Não dá mais. Não, a coisa é simples, eu sei que é complexa, mas, né, de um lado aí não é tão difícil assim, tá? Bom, uma vez entendendo, né, essa entrada aqui da condição de provérbios que vai instruir, porque provérbios é um convite ainda muito terra, mas já é um começo de purificação do verdadeiro purificar-se, gente, que não é veda de culto a mandala, não é veda de negação, entende? De eu nego e egoísta em si mesmo, é modular, é um começar a purificar-se, a coisa é caminho estreito e é difícil, tudo isso a gente vai acompanhar nas terças-feiras, tá? Mas entendendo isso, eu fui buscar de novo a chave de Salomão, tá? De novo a chave de Salomão. Deixa eu colocar aqui, peraí. Só para mostrar uma coisa importante, peraí, tá? Só para mostrar uma chave importantíssima e da época de Jesus Cristo, tá? Para mostrar que a gente não tá falando nada com nada, né? E essa chave tá aqui, ó. Ela tá em Atos 7. E Salomão lhe edificou a casa. Então eu vou falar rapidinho, nem vou ler tudo, vou falar rapidinho de Atos 7, tá bom? Atos 7, tava aqui, ó, já aberto. Atos 7, quando vem a palavra e Salomão edificou a casa, diz respeito a Estevão. Estevão estava na frente do povo explicando a vocês tudo que eu estou explicando. O problema de Moisés, o problema de Abraão, entende? E é exatamente aqui que ele fala, gente, olha a chave junto com as águas que não são os poços de Jacó, que nós temos na história. Então eu vou ter que ler rapidinho aqui para vocês verem que eu não estou tirando do nada. E aí vocês entenderem o borbulho que era esse momento dos discípulos que já estavam pregando Jesus. Jesus Cristo, o rei, já tinha passado lá provavelmente pela samaritana e explicado as chaves para ela também, os problemas dos poços de Jacó para os templos de fariseus e que levanta as mesas de Moisés de um candelabro sem números e um estado corruptor ocultando a verdade da arqueologia e da ciência, tá? E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Atos 7, e ele disse, homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, certo? Estando lá na Mesopotâmia antes de habitar em Harã, tá?
Ora, o que é Harã, então? A gente tem que ir atrás dessa chave, tá? Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, tá? Harã, na verdade, gerou a Ló. Essa chave já é importante. Se Harã é pai de Ló, ele é pai da prostituição de Sodoma e Gomorra. Ele tem essa relação, tá? E Abraão, ele ficou também um tempo em Harã e depois ele foi para as terras que ele deveria ir, tá? Então Abraão estava em prostituição e nós sabemos isso na história de Abraão, porque Abraão junto com Sara mentia e eles mentiram para Abimeleque, rei lá nas terras do Canaã. E Abimeleque deu uma corça neles. Ó, vocês não podem mentir aqui, porque aqui são outras terras. Nós levamos a sério a conduta entre todos, né? Porque o espírito do universo é vivo. Então a nossa conduta em moral e caráter é, em primeira instância, vigiar esses problemas viciosos do homem em si, em nós mesmos e no outro. E vocês mentiram, entendeu? E Abraão fez até xixi na calça ali, tá? Bom, então é isso que ele está falando, Estevão, para esse povo em Atos 7. Então, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, porque Abraão foi habitar em Harã, nas terras de Ló. E disse-lhe, sai da tua terra, Deus, para Abraão, e dentre a tua parentela, esse povo prostituído, e dirige-te à terra que eu te mostrar, que ele foi lá para Abimeleque em Canaã. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, antes de ir para Abimeleque em Canaã. E dali, depois que saiu, que seu pai faleceu, quem gerou Ló, tá? Harã, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Não sei se foi Harã, mas tudo bem. Né? E é o Estevão falando para aquele povo greco-romano. Então, o que ele está explicando aqui é um resumão disso, do problema de Abrão já. E o povo assim, vocês vão ver que em Atos 6, o povo está falando assim, quem que é esse Estevão, hein? Quem que é esse Estevão que está falando isso de Moisés, está falando isso de Abraão, está falando isso do nosso templo de fariseu, né? Desse templo Peor, das águas de Jacó, das alianças de Labão, né? E de Jacó, Peor, a culto, porque tudo deixou de ter números, tá? E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo a ele ainda filho. Deus lá prometeu para Abraão. E falou Deus assim, que sua descendência seria peregrina à terra alheia. Tipo, Abraão, eu vou te dar, mas antes de eu te dar a terra verdadeira que emana leite e mel para a sua descendência, ela será peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e será escrava, e a maltratariam por 400 anos. O que é 400 anos? Conforme as chaves de João 4, meus amados. Lembra que a sexta hora é 3 vezes 60 do objeto igual a 360, e 360 é a curva 7? É o giro. Aonde que está o campo de valor 400, como eu já expliquei? O quadrado não é valor 4? Nas chaves de Daniel bíblico 4, 40, 400, tá aqui o quadrado. Então, é 400 vezes 360. O que é 400 vezes 360? Isso aí. 400 vezes 360 é os 144 mil. É um Bactum, 394 anos solares. É isso que Estevão está falando para eles lá. Então, de Abraão até Jacó, parece que correram lá um Bactum, alguma coisa assim, tá? E é isso que ele tá falando. E como que eu sei, como que eu tô abrindo isso? Com as chaves dessa arqueologia e tal, tá? E eu julgarei a nação que os tiver escravizado. Então, e é verdade, depois de Abrão, que Abraão perde para os filisteus, ele perde, Sodoma e Gomorra vai para o céu, uma coisa do horror, vem Isaac cego, gera 180 anos, que é uma chave, que leva aos 1260 dias das terras santas pisadas agora em Apocalipse, gera Jacó e Esaú. Esaú vai para Canaã, mas troca sua responsabilidade por um prato de guisado, e Jacó faz o problema da aliança desse campo, desse entendimento com Labão Peor para levantar futuramente Moisés.
Antes mesmo, Moisés tem José, e José, lembra, como adivinho, mente para os irmãos e coloca a taça dentro do saco dizendo que é adivinho. Né? E todos nós sabemos que ele está mentindo porque está escrito lá. E aí a gente tem as 12 tribos, então com Rúben, o primeiro dos 12 agora, corrompendo o descanso de Deus, porque eles corromperam o verbo também. Ninguém construiu a cidade, tá? É isso que Estevão tá falando aqui, tá? E por isso que em Atos 6 o povo tá possesso com ele, os templos, porque tá incomodando. Eu sou crente nisso. E você tá falando isso da arqueologia, levantando esse objeto? Você é um blasfemo, você que é um blasfemo, né? Não, mas deixa eu explicar, essa que é a história, é isso que aconteceu, nós temos que entender, sermos melhores, porque o nosso templo, Estevão fala, o nosso templo somos nós, não são os templos que estão sendo levantados, tá? E nem esses panos, esses amuletos agora do politeísmo, né, que você precisa usar para crer, tanto do monoteísmo como politeísmo, que é o problema do Zoroastro, tá? Aí, para não estender muito, lá embaixo, então, ele vai falar, então, de Moisés, né? Ele vai falar de Moisés, que Moisés todo trêmulo não ousava olhar, que ele viu a sarça, Moisés conheceu a sarça, que é a própria árvore, né? Mas, ao mesmo tempo, Moisés nós sabemos que ele corrompeu, né? Aí ele pega, passando de Moisés, ele vai falar, ele vai chegar até Davi, né? Da reforma de Davi de Samuel. E aí estava entre nossos pais e no deserto o tabernáculo, Atos 7:44. O que Estevão está querendo dizer aqui, gente? Que entre nossos pais estava esse tabernáculo no deserto, oculto, não compreendido. E o povo assim, quê? Né? E eu tenho um monte de gente que me odeia por isso, entende? Assim, possessos, por quê? Porque aqueles 30 mil livros que o cara escreveu, aquelas 60 mil pessoas que estão seguindo ele na ideia de uma quântica de desejo, ele vai ter que jogar no lixo. Olha a confusão agora. Mas e eu sou culpada? Bate no objeto. Vai lá, detona a arqueologia, como estão fazendo, quebra a arqueologia, entende? Para continuar o povo na mentira, para alimentar o seu desejo de ser sacerdote, querido. Não vem me culpar, eu não tenho nada com isso. E foi o que fizeram com Jesus, ficaram possessos com Jesus e os discípulos dele por causa disso. Porque eles preferem a mentira, preferem o anticristo, preferem ser ovelhas gerais, tanto politeístas como monoteístas de um sistema mundial. Aí vai reclamar para mim? Entende? Eu não posso ser alvo disso, gente. Ninguém é criança aqui. Vamos acordar, né? Cair na real, dá licença, dá um tempo para mim, tá? Eu sou muito consciente, entende? Eu tava na evangélica, mas aí eu percebi que tinha coisas que não estão certas, entende? Então eu não tô, né? Porque precisam de coisas que devem ser reformadas, mas eu acompanho, porque eu preciso às vezes de um que tem o dom na palavra do Espírito Santo. É difícil, mas eu encontrei um que foi usado pelo Espírito Santo, sim, e se confirmou. Eu vi também na área de cartomancia, só que eu acho mais fraco a potência, porque não é tão amplo quando é no Espírito Santo, entende? Mas, né, quase conecto, abriu alguma coisa. Tá? Eu leio o I Ching às vezes não, abre, mas numa condição também mais terra, numa potência mais baixa. Então, precisa ser reformado, gente, por hermenêutica hermética. Não vem me culpar. Agora querem que eu fale que não, que é o evangélico, que é não sei o quê. Na condição da profecia, a caça às bruxas vai rolar, entende? Para quem sabe do grau, vai rolar a caça às bruxas e vai rolar a caça e vão aproveitar para rolar a caça às bruxas para aqueles lá que não servem. Tá entendendo? E assim, para quem sabe do grau, se o anticristo, né, que vai usar os próprios que não sabem de nada como desculpa, que foi uma confusão que teve lá entre protestantes, na época de Richelieu, protestantes e católicos. Católicos e protestantes falsos, depois da reforma dos calvinistas do muro, um contra o outro se matando, e os protestantes verdadeiros de Lutero entrando no bloco dos falsos protestantes para serem eliminados. Entende? Então assim, é o povo que deixa rolar assim.
Na história já está escrito. E a gente sempre repete os mesmos erros. É uma vergonha. Por isso que intitularam a gente macaco de Darwin. Intitularam, não fui eu, tá? Não vem me culpar também, né? Esse problema do cérebro do homem, não sei qual que é. Bom, mas tudo bem. Então, o que ele fala aqui? Então, estava entre nossos pais, que são os nossos antepassados, tá, querido? No deserto, o tabernáculo do testemunho, tá? Como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. E o que Moisés fez, quebrou por 2 vezes a tábua. E foi condenado. Por isso que ele não entrou na Terra Santa, tá? O qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué. O que acontece com Josué? É falado para Josué assim, como para outros também. Tire as sandálias do seu pé, porque aqui é Terra Santa. Quem não pisa a Terra Santa com sandália, como a mulher que está em Cântico dos Cânticos, é aquele que não tem posse da Terra Santa, não está com a verdade e nada mais que a verdade. Olha que coisa chique, linda, né? Então, isso que aconteceu com Josué. Josué não completa, ele continua o tabernáculo de Moisés, é um problema também. Ele tenta, coitado, mas ele não faz direito. A antipatia dele é essa também. E é isso que Estevão está falando para o povo. E o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi. Aí lá em Davi a gente sabe que teve a reforma por Samuel. E que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. Pô, tabernáculo para Deus de Jacó, meu? Quem que fez isso, né? E Salomão, então, lhe edificou a casa. Nós sabemos que Davi, certo? Pecou, ele fala, pequei, e passa para Salomão a mesa de Moisés. E foi assim que Salomão edificou a casa. É isso que Estevão está falando. Sabe o que acontece com Estevão em Atos 7? Ele é apedrejado e morto, porque ele foi contra o templo dos fariseus, explicando a arqueologia. Um eleata não parmênico, tá? E Saulo, que fazia parte, né, já de um sistema greco-romano e que não era Paulo ainda convertido e que agora compreendia a verdade e essas águas da vida de Jesus, tá? Que futuramente em Atos ele vai vir a se converter e vai ser ele quem vai converter Dionísio Areopagita. Na minha obra Razão, o Senso e o Espírito, parte 1, o problema perceptivo das cruzadas, eu falo de Dionísio Areopagita. Ele então ele deixa matarem Estevão, tá bom? Então é a mesma coisa, o mesmo borbulho, tá? Que estava acontecendo na época de Jesus, aconteceu na época da Academia de Mersenne, aconteceu na época de Lutero, aconteceu na Revolução Francesa, aconteceu na Terceira Guerra Mundial com Orwells, a par dessa verdade, com Hermann Hesse, com Aldo Huxley, a par dessa verdade, e está acontecendo agora em Apocalipse mundialmente, tá? No nosso tempo de agora. Então a gente precisa realmente tomar uma atitude, gente, tá? Bom, entendendo isso então, agora, voltando para Provérbios, tá? A gente tem uma outra chave de Salomão interessante, que é João 10, eu gosto bastante de João 10, que é: e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. O que é um alpendre? É um lugar onde as águas estão retidas em cima de um prédio, tá? É uma única água, não tem outra água a não ser aquela água de Salomão. Então Jesus andava nesse lugar, nessas águas, certo? Tipo, porque essas águas estão incorretas. E ele estava, então, abrindo essas águas agora. Essa é a condição hermenêutica da interpretação da coisa, tá? Para, então, mostrar as verdadeiras águas desses poços de Jacó. Então, esse é o borbulho. Esse é o borbulho da época, tá bom? Então, Provérbios, agora, voltando agora para a reforma das 7 igrejas, tá? Nós temos, então, em Provérbios 1:3, para se receber a instrução do entendimento. Vocês não estão sendo instruídos ao entendimento? Olha que belo, gente. Isso não é é só isso, é simples, tá? Primeiro isso, mas cadê o espiritual? Calma. Nem começou, nós primeiros precisamos entender a coisa, tá? A justiça. Então, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, em primeira instância, entendendo por instrução o entendimento, você virá a ser sábio,
na terra em primeiro lugar, é isso que diz Provérbios, para ser justo, o que é ser justo? Para ter juízo, o que é ter juízo? Não são defesas de Descartes, queridos? E para ter equidade, o que é equidade? Então você não pode passar Provérbios 1:3 sem entender esses 3 processos agora, tá? Nessa fala, ai tal, jogo dízimo, a moeda e tem bênção, não. Primeiro, o que é ser justo, né? Justiça, o que é justiça? Nós temos um problema de justiça dos filhos, do segundo e do terceiro filho das tribos, das 12 tribos, que vão fazer justiça com mãos de sangue para defender a irmã deles, né, filha de Jacó, que era uma prostituta, né? Tudo era lícito, tudo convém, se ela tinha que mentir, ela mentia, se ela tinha que fazer erradinho, ela fazia, e eles então foram lá e com mão de sangue, eles mataram lá para defender a prostituta, tá? Eles foram justos? Então quem faz justiça? O tempo e espaço? Mas a ignorância não é imperdoável no tempo e espaço? Né? Então, veja bem, vamos voltar para o tema da condição do pedófilo, tá? Que a gente vai debater de sábado. O que é, então, criar as leis de forma modular e estatais? Então, o que é ser justo? O que realmente são leis de justiça modulares, de entendimento e compreensão? Eu simplesmente vou aplicar uma lei aí e não vou ensinar ao que é menor o entendimento antes mesmo dessa lei ser lei? Por que é assim? Porque existe um sistema modular, cosmogônico. Se você liberta, mesmo que a pessoa tenha uma doença, essa pessoa lá em sociedade, um pedófilo, pega o seu alvo, que é sempre uma criança, e prejudica a criança, mesmo que ele tenha uma doença, tem que ser tipificado sim. Como crime, tem que ser feito uma região de atendimento para esse pedófilo com supervisão. Sim, ele não pode ficar solto em sociedade. Sinto muito. Ele tem um problema, um distúrbio, vai ter que ser tratado. Doa quem doer agora. Porque para o repouso dele se gera um distúrbio social. Então isso tem que ser agora adequado. Então assim que se cria leis. Então o que é justiça? Então o que a gente tem, gente? Agora, você que é menor, entende? Que defende esse ou aquele, seja o que for, né? Dentro de um... O que a gente tem de pessoas agora defendendo os negros dentro de um Estado? A gente só tem ignorante, meu querido. Ideologista, ignorante, palmaria vai com os outros de mídia. Qualquer um fala na mídia, tá lá babando eggs e acreditando. Sim, os maiores, como no próprio tabernáculo, os antepassados são exemplos, tá? Sim, os pais são exemplos dos filhos, os maiores são exemplos dos menores, mas os menores são filhos, eles não podem ser ignorantes. Então, que pais são esses, tá entendendo? Então, é tudo isso. Então, o que a gente tem? A gente tem templos de dízimos, nem falo desses daí de matar galinha para fazer findinga pro outro, gente invejosa, odeia o outro porque é tudo invejoso, eu quero ferrar com a vida dela, vive em função, é um distúrbio, filha, você tem um distúrbio. Se você quer ferrar com a vida do outro porque você tem inveja, você tem um distúrbio, você tem uma CID, você tem que ir para tratamento, tá? Você tem que ir para tratamento. Entende? Para não gerar esse distúrbio em rede social. Veja bem, uma vez eu vi numa cidade, Águas de São Pedro, uma vergonha, lá parece que é o que tem mais, tá? Uma nega lá, na frente de um hospital, gritando que ela fez a fandinga para matar o cara e o cara morreu e dando glória. Olha, eu pensei ali e falei, cara... Essa mulher, ela tá dizendo pra todo mundo aqui que ela é uma assassina. Seja fandinga. Ai, mas foi fandinga. Será que deu certo? Mas não importa. Ela é uma psicopata. Uma mulher que tem desejo pela morte de outro, ela tem problema. Então ela tinha que ser atendida e já também dirigida pela forma e conduta dela para algum tipo de tipificação criminal e social. Cadê as nossas leis, né? Ai, mas a hermética funciona e não funciona. Então chuta essa hermética, filho. Onde que você tá aí? Vai agora defender a hermética que funciona e não funciona? Nosso universo é absoluto, as coisas funcionam, tá? Então nós temos que ter essa sabedoria, essa altura. Aquilo lá não tinha que estar lá.
Tá entendendo? Isso é amor, é porque é responsabilidade em primeira instância, para ter uma sociedade em repouso, maravilhosa, boa, onde a gente curte. Não, fica perdendo tempo com essas retardadices, esses retardados, esses problemáticos. Agora, se é problemático, não culpa mim. Aonde que essa nega se enfiou? Essa mulher, né? Ela era branca, tá? Aonde que ela se enfiou pra tá gritando essas coisas? Entende? Pensa bem, né? Que tipo de educação essa retardada teve pra achar que ela pode ficar gritando no meio da rua que ela matou com fandinga o cara? É uma doente e tá solta na sociedade, gente. Cai na real. Cai na real, tá? E na condição de templos, para de também, você que tá preocupado com o seu caixa 2, tá? Toma vergonha na sua cara. Entende? Porque Deus existe, a profecia existe. Entende? Essa condição educativa a priori, ela não tem nem que ser templo, para não ter o problema de falar agora que está entrando religião em educação de Estado. Toma vergonha, Estado, na cara também, né? Que calvinistas do muro escambau, tá? Porque está escrito claramente nas chaves dentro da Bíblia, entende? Não estou falando nada contra o ministro, entende? Porque tem que saber, tem que ter agora inteligência, saber fazer a coisa, tá? Nós estamos pelo futuro. O que a gente tem aqui, porque ele é dos calvinistas, né? Então não é para caixa 2, não, filho. Né? Não tô falando, tô falando pro do templo, tá? Não é para caixa 2. O que a gente tem aqui? A gente tem uma chave super importante dentro da Bíblia, que está em Paulo Apóstolo. Você não precisa, e está em Hebreus, não se imputa a lei sobre o outro. Na ordem de Melquisedeque, na verdadeira, que é essa que eu vos mostro. Você entende a lei, porque você é modular. Entende? Você entende. E sábado, venham assistir sábado para entender isso mesmo. Porque vocês vão entender no módulo o problema da CID e do distúrbio social. Então o amor é responsável, o amor não é idólatra. A idolatria é lisis platônica, tá? Bom, olha só. Então, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, Provérbios é o começo disso para esse tabernáculo todo da chave. Olha que belo. Né? A cidade que vem do céu, representada agora como Nova Jerusalém, né? E vem do céu, porque ela está vindo de uma estrela, toda estruturada para o homem. Olha que belo, né? E aí Jesus fala, eu explico para vocês, vocês não creem em mim? O que vocês querem que eu faça, então? Aí não adianta ficar chorando mandinga também, né? Não adianta ficar chorando que tá dando errado, entende? As coisas são, né? Apesar que... E também, o que eu acho mais horrível, gente, é você ter que chorar por causa do outro. Entende? Você, por causa do problema da inveja do outro, do problema do vício do outro, você ser alvo de sofrimento. O meu sofrimento não nasce do pó por causa do outro. É uma coisa incrível. E não é de hoje. É por isso que eu sou essa filósofa nessa altura. Eu sou que nem Samuel, me perdoe, tá? Não é querer ser assim, a Maria da Cocada, mas o que acontece? Samuel... Ele se tornou Samuel exatamente por isso. Então nada acontece em vão. Então eu agradeço a Deus, né? Eu só me ferrei. Entende? Essa que é a grande verdade. Por causa dos outros, para estar na altura que eu tô hoje, né? Então, amar os que vêm para bem. Nada acontece em vão, né? E no caso de Samuel foi a mesma coisa. Quando Samuel viu a mãe dele orando num templo de mentira, o cara tomou uma atitude altruísta tão elevada que ele foi Samuel. Tá entendendo? Aconteceu assim, o que eu posso fazer? É que os tempos não foi. Eu vim no tempo que não era o tempo. Mas eu acredito que o próximo tempo, que vai ser um tempo maravilhoso, porque vai ser um tempo construído pela verdade, né? Porque a gente volta, pelo menos o objeto diz, vai ser um tempo bom, né? Tem que ser. Ou eu fico já lá, né, com luz pra lá, entende? Porque pro inferno eu sei que eu não vou, querido, entende? Pro inferno eu sei que eu não vou. Porque a minha reforma é uma reforma realmente verdadeira.
tá? Então vamos lá então, olha só. E para os simples, e aí Provérbios 1:4. E aí eu vou terminar, tá? E para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Vocês vão ver lá embaixo, e a gente vai continuar terça-feira que vem, que aqui em Provérbios 1:32, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos o destruirá, tá? E vocês vão ver que Deus não gosta do simples. Ai, mas tem que ser humilde. Ai, cara, por favor, amiga, amigo, que humildade. Entende? Mas, ai, como ela é! Não, para, querida, é o seguinte. Humildade, eu tô sendo humilde. Porque por mais que eu levo na cabeça, eu tô aqui insistindo em mostrar a verdade e nada mais que a verdade. Entende? Gastando a minha internet, o meu tempo, o meu trabalho, entende? E sem ter valor numa terra de cegos. Então eu tô sendo humilde, olha que coisa. E acabo não sendo porque os cegos que são prepotentes nas suas verdades. Acredite, mesmo que você prove, você prova, entende? Esse é o grande problema. O simples não é humilde, entende? Simples são ignorantes, tá? Então o simples não é humilde, não há, na terra da verdade, não há simplicidade, há sabedoria. Sabedoria não é simplicidade, o caminho é estreito. Então a criança, desde a eternidade, seja maior ou menor, tem que ser nessa condição instruída. Qual o estado que a gente tem, meus amados? Um estado de jacobinos, comunistas que mamam na teta, tira o dinheiro e dá uma educação de qualquer jeito, por uma hermética de mesa sim, de sala, de grau. Entende? Porque você estando na sala no grau, você vai entrar num outro estado que agora desse povo humilde que você precisa para ser jegue, você ganha o seu salário. Entende? Então tanto faz também, desde que ensine mais ou menos, e aí fica aquela mídia nazista, né? Não tô nazista dos projetos paperclip lá de Hitler, que sempre foi pela mídia inventando qualquer coisa e menos fazendo a reforma da verdade, o que não vai acontecer com o Brasil, gente. Não vai, porque o Brasil é profecia e é promessa, tá? Junto com o Portugal acordado, tá bom? A gente tem um problema da chave das profecias de Portugal que tá em Padre Vieira, tá? Que o problema não é Portugal, o problema é os portugueses, tá bom? E do Brasil, a gente tem o problema daqueles do Sul, que está nas chaves de Daniel bíblico, que vão continuar querendo alimentar esses jacobinos comunistas aí, sem realmente reformar com a verdade, o que não vai acontecer, porque os navios de Quintim estão na fortaleza, e a fortaleza é o Brasil, tá? Entre agora os verdadeiros de Portugal e Brasil a priori, e que vai envolver, não é só Portugal e Brasil, viu, gente? Tira essa loucura da cabeça, que vai convidar todos os povos e que vai formar, então, a tal quarta parte, que não vai ser a terceira dessa prostituição, desses tempos dos fins, tá? São tudo chaves. Então, nós vamos continuar Provérbios todas as terças-feiras sobre essas lives, tá? Para entender, então, os caminhos espirituais. Eu tenho certeza que já te deu mais garantia hoje aí. Obrigada, gente. Graças a Deus consegui filmar, né? Fazer a live até quinta-feira em símbolos e simbologias, tá? Eu aviso aqui na minha página, na página @grau novo paradigma e no meu perfil Rainha do Sul, o que vai rolar quinta-feira amanhã. Um grande beijo. Amanhã não, quinta-feira mesmo. Um grande beijo e até quinta-feira. Tchau!